dia! Hoje nós iremos falar sobre a Revolta da Chibata, a qual é o tema do nosso grupo, e nós decidimos fazer uma reportagem sobre isso, entrevistando um professor de História, que a seguir iremos apresentar. Bom dia! Estamos dando continuidade ao nosso trabalho aqui numa entrevista com o professor de História, músico Luciano Ordai. Bom dia, tudo bom? Vamos dando início também a nosso quiz de perguntas e respostas sobre a Revolta da Chibata. Bom, Ordai, o que foi realmente a Revolta da Chibata? Na verdade, a Revolta da Chibata, a gente poderia dizer que foi um levante, né, do movimento social, no caso, assim, falando já do movimento negro, ocorrido dentro das Forças Armadas, mais especificamente da Marinha do Brasil, né, no ano de 1910, ali em 22 de novembro de 1910, no governo do Hermes da Fonseca, onde esses negros, esses militares, geralmente eles eram de patentes inferiores, soldados, cabos. Então, às vezes por alguma falta cometida dentro do sistema, eles eram punidos com castigos físicos, né? E aí com chibatadas, na verdade, né? Como se fosse a época da escravidão. Na verdade, a escravidão tinha sido abolida há um bom tempo, mas dentro da Marinha brasileira, nesse período aí de 1910, ela ainda era bem predominante, assim, bem forte. E qual que foi a verdadeira causa dessa revolta, assim, que os marinheiros se revoltaram? Qual que foi a verdadeira causa, assim mesmo, dessa revolta? Alguns historiadores trabalham com várias teses, né? Alguns defendem a ideia das punições, dos castigos físicos, no qual eles eram submetidos a 25 chibatadas ou até mais, dependendo da infração que era cometida. Alguns defendem também a questão da hierarquia, né? Porque a maioria dos negros que entravam para a Marinha, porque eles não tinham opção. O negro no Brasil, nesse período, ele não tinha uma opção como é hoje, não é muito diferente, é histórico, né? De profissão. Então eles entravam para a Marinha com uma função, né, de uma profissão, de ter um bom emprego, ter um salário e tal. E aí, como eles entravam em patentes inferiores, como soldados, né, eles chamam de marujo, né, os marinheiros soldados, depois, no máximo, eles iam chegar a cabo, né, no máximo. Então também há também uma certa disputa na questão também de hierarquia, porque o João Cândido, né, um dos líderes da revolta, e outros militares também, de descendência, de afrodescendente, também eles almejavam chegar a patentes superiores. Também, então dá pra gente dizer que também tinha a questão da discriminação, né, pela questão de cor, de raça. Também pode ser defendida essa ideia também. E pode-se dizer também que, eu li também alguns documentários, alguma coisa que foi um marinheiro, o Marcelinho Rodrigues, que ele foi castigado com 250 chibatadas na frente de todos os seus colegas. Também por isso a maior revolta deles dentro dos navios. Sim, isso é foi o que desencadeou, na verdade, esse processo da revolta em si, né, no qual esses militares ficaram com espírito de revolta, porque eles já vinham sofrendo isso há muito tempo. Mas a partir desse recruta, desse soldado, que aí sim desencadeou esse levante, no qual eles colocaram os navios, né, eles conseguiram render, entre eles organizar, mesmo sendo soldados, cara, conseguiram, né, render assim, um determinado grupo, no qual os navios foram virados, né, apontados para o Rio de Janeiro, né, os canhões. E no início o governo até achou que, né, não ia dar nada, isso né? Mas quando a coisa tomou uma proporção mais séria, que eles viram que esses insurgentes, que é o termo que eles usam, não estavam para brincadeira, mas eles queriam reivindicações, eles queriam que fosse abolidos os maus tratos dentro da corporação. A questão de alimentação também, eles sofriam muito dentro desses navios. São várias coisas, assim, porque quando se entra para a Marinha, né, eles vão para o navio, eles passam um bom tempo fora, então tem toda uma parte também, questão de alimentação, questão de saúde. Então são várias coisas que desencadearam, mas a partir desse soldado foi o estopim, assim, vamos dizer, que aí sim a coisa tomou uma proporção maior. O presidente da época, Hermes da Fonseca, teve ao
perceberam que essa revolta, como tu já falou, era real, assim, que eles não estavam pra brincadeira. Quando eles sentiram que os soldados, os revoltosos, não estavam para brincadeira, né, e tinham poder de fogo na mão, já estavam também convencendo alguns oficiais, porque muitos oficiais também já estavam querendo se valer, né, deste momento, para quem sabe de repente tomar o governo. Alguns historiadores defendem essa ideia, numa tentativa, assim, vamos dizer, de golpe, de enfraquecer o governo de Hermes da Fonseca. O que acontece? Ele vai para a mesa de negócios. Então, quem são os mais próximos dos soldados? São alguns oficiais e tal, que tinham essa aproximação e conseguem dialogar, né, e dizendo que as reivindicações deles seriam atendidas e tal. E por um período, assim, conseguiram sufocar essa rebelião, né? Mas foi em momentos tensos. E aí quando foi sufocada, que aí cada um, como a gente usa na gíria, que a poeira sentou, né? Alguns militares, os líderes da revolta, né? A maioria foi preso, né? Mandado para uma ilha. E aí lá nessa ilha é uma prisão militar, negros. A Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras. E aí o que acontece? Negros, presos, então passaram por maus tratos, porque o que acontece? Como é na história, as pessoas lembram do momento, mas depois que passa as coisas, que passa, né, que a mídia noticia, porque na época era muito noticiado em jornais, a mídia da época são os jornais, né, que se fala. Então depois que se passou esse levante, ninguém mais perguntou, e João Cândido, e o que houve com os revoltosos, para onde foram, né, foram punidos, não foram? Infelizmente a história do Brasil, ela passou a ter uma visão assim, mais crítica, né? Uma visão de mundo mais ampla, de uns 20 anos para cá, que a história, porque antes a história era contada, como a gente diz, pelos vitoriosos, né? Os perdedores jamais contavam a história, mas agora com muitos documentos, várias fontes, com a ajuda de outras ciências, sociologia, geografia, enfim, várias ciências hoje que se juntam para fazer as pesquisas. Hoje a gente pode atestar algumas coisas com documentos, né? O bom de estar falando em história hoje, porque a história ela trabalha com documentos, ela não trabalha com achismo. Eu acho que é isso, talvez, não existe isso. Ela vai pegar documentos, baseado em documentos, ela vai te comprovar a veracidade ou não de determinado fato. E atualmente, o que os negros hoje conquistaram ou talvez passam por algum preconceito deriva-se, pode-se dizer, dessa revolta que já se passou há tanto tempo atrás? Ainda existem vestígios hoje em dia? Com certeza. Eu sempre falo, eu sou bisneto de escravos. Os pais da minha avó eram escravos, tá? Minha avó eu já sou neto de afrodescendentes. E claro que eu não sou totalmente assim de pele escura, né? O cabelo, assim como eles falam, pichain, na gíria nossa, assim, mas sou afrodescendente. Então, eu me lembro que nos anos 80 em Uruguaiana, nos lugares que eu chegava, as pessoas já me olhavam meio de lado, assim. Claro. Porque, né, muitos me chamavam de neguinho, né, ou moreno. Muitos me falavam, moreno, vem cá. E o que acontece? Mas outros amigos meus que realmente eram de pele escura, esses sofriam bastante o preconceito. Eu lembro, assim, que de determinados lugares, clubes que a gente ia, a segurança, a revista era mais rigorosa, as pessoas, os grupos de pessoas, se você chegava no lado, eles saíam para outro, né? E hoje, atualmente, eu vejo que o Brasil ainda está dentro da mente, do subconsciente das pessoas, a questão do preconceito. O preconceito existe no ser humano, independente do sexo, cor e raça. Nós, os gaúchos, eu acredito que é um estado, assim, que eu já morei em outros lugares, é um estado bem mais preconceituoso. O pessoal usa o termo que é um estado mais conservador, né? Eu diria até mais machista também, porque o gaúcho tem isso dele, né, de achar que, vamos dar um exemplo, que o baiano é vagabundo, não gosta de trabalhar, que o nordestino não faz nada, só vive recebendo Bolsa Escola, Bolsa Família, quando na verdade o nordestino é o que levantou São Paulo, que eu digo assim, que é o motor do Brasil, na verdade não é Brasília, é São Paulo.